Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Pesquisa revela que mais de 50% dos brasileiros pensam em mudar de carreira por insatisfação em relação ao salário, à carga horária e até com a função exercida. Nos Estados Unidos, cientistas da Universidade da Pensilvânia criam chiclete que reduz a concentração de coronavírus na saliva. Uma artesã brasileira faz bebês hiperrealistas. A arte consiste em criar bonecos com tanta precisão de detalhes que parecem recém-nascidos de verdade. Mais de 50% dos brasileiros pensam em mudar de carreira. Esse é o resultado de um levantamento que mostra a insatisfação desses profissionais em relação ao salário, à carga horária e até à função exercida. Mas mudar de profissão nem sempre é fácil. É uma decisão que precisa ser tomada com cautela e planejamento. Quando a Fabiana se formou em jornalismo, tinha a certeza de que era profissão para a vida toda. Tenho na família, eu sou sobrinha de jornalistas, então eu achava que seria uma coisa para seguir carreira mesmo, para ficar aí até o fim da vida. E ela tinha um sonho. Eu queria o jornalismo impresso, eu queria aquela coisa raiz mesmo, assim, de ficar na redação até 3 horas da manhã e ficar apurando matéria. Foram 13 anos de carreira, mas em veículos digitais. E aí veio a frustração. Realmente eu tinha muito essa coisa com o impresso, então eu acho que deu uma frustrada. Que essa fantasia que eu tinha de como seria a minha profissão mudou um pouco. Para alguns, a frustração é traduzida em estresse, desânimo e desinteresse. Para outros, o que mais incomoda é a falta de reconhecimento ou até a desvalorização da área. E todos esses sinais podem indicar que chegou a hora de mudar de carreira. 53% dos brasileiros querem mudar de profissão. Isso é o que diz um levantamento que mostra que esse número está sim associado ao desemprego, que chegou a 14,4 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano, segundo dados do IBGE. Mas esse desejo de mudança também está muito associado à insatisfação com a carreira. Trabalho com transição de carreira faz 7 anos agora. Acho que eu não vi um momento em que tantas pessoas procuraram querendo discutir ou conversar ou estarem satisfeitas com a carreira e com o trabalho. A pesquisa sobre comportamento das pessoas no pós-pandemia, realizada por uma plataforma de buscas online, enumera as principais razões apontadas pelos entrevistados que afirmaram ter o desejo de mudar de profissão. Em primeiro lugar está o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, seguido pela busca de um salário maior ou por uma função mais significativa, a redução da quantidade de tempo trabalhado por dia e a procura por um trabalho que dê prazer. A transição mesmo, o primeiro impulso de mudança veio por conta dessa reflexão de a vida é um sopro, tem uma finitude. E aí, será que eu estou usando bem meu tempo? Será que eu estou fazendo o que eu realmente gosto? E quando esse tipo de pergunta começa a rondar a mente, muitas vezes a saúde já foi afetada como um todo. A maior procura que eu tenho são as pessoas que já chegam aqui com alguma questão de saúde emocional. Às vezes até nem percebem, mas já está afetando inclusive a saúde física. Então, perda de memória, se sente com falta de foco, fica ansioso durante o dia, tem aquela angústia, enxaqueca, gastrite, às vezes tontura, excesso de apetite ou falta dele, né? Alergias, questões físicas também e que estavam relacionadas ao trabalho. É aí que chega a hora de repensar a carreira, mas a maioria não sabe nem por onde começar. Então, a primeira fase é ela se conhecer mais, ela entender quais são os pontos fortes, os talentos que ela já tem, aonde é que ela pode dar mais, aonde é que ela se destaca. Depois, segundo a especialista, é preciso analisar como esses talentos se encaixam no mercado de trabalho. E a gente faz um mapeamento dentro do mercado, eu vou trazer formatos de carreira, espaços onde ela pode usar essas características que ela já tem na natureza dela, ou seja, a gente vai abrir aí um campo de possibilidades. Depois que a gente abre esse campo de possibilidades, é hora de entrar em ação e mostrar para o mercado que eu tenho algum valor, que eu tenho um diferencial, que eu posso fazer outras coisas.
Além disso, é preciso se planejar financeiramente. E o mais importante... E muitas vezes esse processo ela não precisa fazer saindo do trabalho de onde ela está. Ela pode continuar trabalhando e fazer esse processo de se conhecer mais. Foi o que a Keter fez. Ainda atuando como advogada, deu início a outra carreira. Estou indo para a área de investimentos, educação financeira, tentando conciliar os dois. A Keter é uma dessas pessoas que tiveram a ideia de uma nova profissão durante o isolamento social. Veio a pandemia que eu e meu marido, a gente deu esse clique ali de começar a fazer essas profissões que você consegue se desenvolver muito bem pela internet também. Pelas redes, ela tem visto o negócio deslanchar. Criou uma página para dar orientações sobre finanças e tem se preparado para isso. Eu fiz vários cursos, então eu estudei muito, apesar de também já investir muito nessa área. Mas eu ainda quero entrar de cabeça, talvez ser uma assessora, tirar mais qualificações. Eu estou estudando bastante para ver onde que eu vou agora, que rumo que eu vou tomar. Já a Fabiana não se planejou tanto assim. Na verdade, a troca de carreira veio com a mudança de residência para outro país, o que aconteceu por razões pessoais. Óbvio que isso acabou me levando para outros caminhos, porque a gente acaba a gente tem que abrir o leque aí de opções e aceitar outras coisas e tentar outras coisas que fujam um pouco mais da nossa área, por questões de vida mesmo. Hoje, em Portugal, ela tem uma nova formação e trabalha com atendimento ao cliente. E eu acho que o contato com o cliente está me trazendo de volta isso, assim. Acabou me ajudando a resgatar alguma coisa que eu gostava muito na minha profissão anterior, assim, sabe? Então eu acho que sendo um aprendizado muito bom e um resgate também muito bom de coisas que eu tinha perdido na minha carreira. E ganhando em euro. Sim, agora eu ganho em euro, mas vou dizer assim que é mais ou menos o equivalente ao que eu ganhava no Brasil, não é assim. Mas pela questão de lugar e segurança, sim, é outra realidade. Outra realidade. É isso que você busca? Será que é tarde para recomeçar? A nossa expectativa de vida está indo lá batendo 80, 90 anos. Então, se a gente hoje está com 40, eu penso que tem mais 40 para frente. Ou seja, se você agora está pensando em fazer uma transição de carreira, achando que você ou está muito velho, né, ou está muito velha, e está pensando, nossa, não está mais na idade, eu vou dizer para você, ó, pensa que tem mais uma vida pela frente. Tem muita coisa a se fazer, dá para ter muitas carreiras ao longo do tempo. A Noruega apresentou à imprensa o primeiro navio cargueiro 100% elétrico e autônomo do mundo, o que representa um importante progresso tecnológico, mas também uma pequena contribuição ecológica para um setor que busca reduzir o impacto ambiental. A iniciativa representa um importante progresso tecnológico e os obstáculos não são poucos. O cargueiro terá que navegar por um fiord estreito, passar sob pontes, lidar com a influência das correntes e compartilhar o espaço com outras embarcações de diversos tamanhos. Estamos partindo para um período de testes de pelo menos 2 anos. Prevemos que vai levar pelo menos 2 anos para ser totalmente autônomo. Também temos de trabalhar com as normas de operação, porque não existem. Isso vai exigir muito. O Yara Birkeland se encarregará do transporte marítimo de até 120 contêineres de fertilizantes de uma fábrica na cidade de Porsgrunn até o porto de Brevik, a cerca de 10 km de distância. Com isso, cerca de 40 mil viagens de caminhão serão evitadas anualmente. O Yara Birkeland tem 80 metros de comprimento e 3.200 toneladas em peso morto. A tradicional sala de máquinas foi substituída por 8 compartimentos cheios de bateria que dão ao barco a capacidade de 6,8 megawatts-hora, o equivalente a 100 carros Teslas. É muito importante para o transporte marítimo de curta distância, pois podemos transferir mercadorias da terra para o mar e com isso reduzir muito as emissões. No entanto, para o comércio global, isso não pode ser eletrificado tão facilmente a partir de agora. O setor marítimo é responsável por quase 3% do total das emissões de gases do efeito estufa relacionadas às ações humanas e pretende reduzi-las em 40% até 2030 e em 50% em 2050. O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou a descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileira. De acordo com os especialistas, esse foi o fóssil mais completo de um dinossauro já encontrado no Brasil. Vamos conhecer. A espécie que viveu no Brasil em um período estimado entre 70 e 80 milhões de anos atrás
foi batizada em homenagem a Berta Lutz, pesquisadora brasileira, e a Imperatriz Maria Leopoldina. O réptil possui feições únicas em seu crânio, o que fazem desta descoberta uma das principais realizadas no campo da paleontologia no Brasil nos últimos anos. O fóssil foi encontrado em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, a 530 quilômetros de Curitiba. O local onde ele foi encontrado é conhecido como Cemitério dos Pterossauros. Segundo o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, que participou das escavações entre 2011 e 2014, o nível de conservação dos fósseis impressionou os paleontólogos. Segundo Kellner, o que torna esse dinossauro genuinamente raro é o fato de ser um terópode desprovido de dentes, o primeiro banguela encontrado no país. Para o especialista Luiz Carlos Venschutz, da Universidade do Contestado, em Santa Catarina, as condições da região podem ter contribuído para o processo. Ele argumenta que a descoberta é uma possibilidade de entender como era a interação entre espécies de dinossauro no período Cretáceo no Brasil. A Berta permite entender os antigos ecossistemas que existiam no Brasil e seus componentes faunísticos. Resgatada em uma floresta na Rússia, a cadela Mônica tem uma nova vida após ter recebido próteses de titânio nas patas. A cirurgia veio apenas meses depois que os médicos sugeriram que ela deveria ser sacrificada por conta de seus ferimentos graves. Acompanhe. Aos poucos, Mônica volta a caminhar normalmente. O destino dessa cachorrinha russa de quase 4 anos poderia ter sido de milhares de outros cães, a eutanásia. Mas um grupo de voluntários decidiu que Mônica merecia uma segunda chance. A Operação Rara foi financiada inteiramente com doações online. A história dela é de superação. Mônica foi encontrada em dezembro de 2020, morrendo em uma floresta no sudoeste da Rússia. As 4 patas estavam cobertas de feridas. Ninguém sabe o que ocorreu com o animal, mas alguns voluntários acreditam que ela foi mutilada por crueldade. Após se comoverem com o sofrimento de Mônica, moradores da cidade russa se uniram e realizaram uma vaquinha virtual para levantar fundos para realizar a cirurgia. Mônica é uma espécie de ancestral do bacê e tem as pernas muito curtas e tortas. Por isso, era muito difícil colocar implante no osso. A dificuldade da operação era que tinha que ser realizada em 4 pernas e com próteses anatomicamente irregulares. Fizemos em impressora 3D, colocamos fosfato de cálcio nas próteses e fizemos a operação em 2 etapas. É a primeira vez que um procedimento do tipo é realizado em um cão. Agora já está tudo bem e os ossos podem crescer, adaptando-se naturalmente às próteses. Depois de tanto sofrimento, finalmente Mônica pode viver a vida que merece. E olha só, cientistas dos Estados Unidos criaram um chiclete que promete reduzir a concentração de coronavírus na saliva. É isso mesmo, olha, a goma de mascar é composta de uma proteína que retém o vírus e impede que ele infecte as células da boca. Os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram um chiclete experimental que pode limitar a quantidade de coronavírus na saliva e ajudar a conter a transmissão quando as pessoas infectadas estão falando, respirando ou tossindo. A goma de mascar contém cópias da proteína conhecida por reter as partículas de coronavírus. Ela é encontrada na superfície das células que o vírus usa como porta de entrada para invadi-las e infectá-las. Em vez de invadir as células, o vírus se ligaria às proteínas do chiclete. Segundo os pesquisadores, em experimentos em tubo de ensaio com amostras de saliva de indivíduos infectados, as partículas de vírus se ligaram aos receptores no chiclete. Como resultado, a carga viral nas amostras caiu em mais de 95%. No estudo publicado na revista científica Molecular Therapy, os cientistas afirmam que a goma de mascar especial prende o vírus.
A estratégia geral é acessível para proteger os pacientes da gravidade da doença por meio da reinfecção, quando os vírus se replicam na boca e invadem novamente as células e minimizar a transmissão para outras pessoas. O uso da goma de mascar para reduzir a carga viral na saliva ajudaria a aumentar o benefício das vacinas e seria particularmente útil em países onde os imunizantes ainda não estão disponíveis, já que os custos são baixos. Os questionamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre as medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde em relação à ampliação da dose de reforço dos imunizantes contra a Covid-19 geram dúvidas. Para esclarecer algumas delas, nossa equipe conversou com uma imunologista que garante que voltar aos postos de saúde, especialmente agora, às vésperas das festas de fim de ano, é essencial para manter a queda nos números da pandemia. Eu não vejo, nenhum sentido, né, esse questionamento, porque a gente está respaldado nos dados que a ciência nos traz, porque todos os estudos já publicados mostram claramente que os anticorpos circulantes protetores advindos da vacinação, eles têm uma meia-vida de 6 a 8 meses. Ou seja, o tempo de permanência desses anticorpos na circulação é muito pequeno. Então, a gente tem que tomar essa dose de reforço, sim. A imunologista afirma ainda que está correto o novo intervalo de 5 meses entre a segunda dose e a dose de reforço, que pode ser administrada com qualquer uma das marcas disponíveis no país, conforme orientação do Ministério da Saúde. É desejável que as pessoas recebam a terceira dose diferente da vacina que recebeu anteriormente. Porque o sistema imunológico, ele funciona da seguinte forma: quanto mais diferente for aquele agente, aquele antígeno, vamos dizer assim, da vacina, maior será a minha resposta imunológica. Mas como a orientação é tomar aquela marca que tiver no posto, se a pessoa tomar 3 doses da mesma marca, tudo bem? Tudo bem. Se ela puder receber essa terceira dose de uma marca diferente, será um tanto quanto melhor. Mas, caso não tenha disponibilidade, ela procure outros locais e não encontre uma vacina diferente, ela pode receber a mesma dose. O Ministério da Saúde também atualizou a recomendação quanto à vacina da Janssen, que até então era conhecida como de dose única. A Janssen também requer 2 doses. Com isso, a orientação é que todos os brasileiros que tomaram esse imunizante retornem aos postos de saúde para aplicação da segunda dose, conforme os novos lotes que foram recebidos recentemente forem distribuídos pelo país. Essa é mais uma medida defendida pela doutora Lúcia. Os estudos clínicos com as vacinas, eles correm no Brasil inteiro e no mundo inteiro, em universidades e centros de estudos renomados, e a gente tem que acompanhar os dados que a ciência nos traz, né? Então, se os estudos estão mostrando que há necessidade dessa dose de reforço, eu acho que a gente tem que estar atento a essas informações. Por falar em segunda dose, a doutora reforça a importância dela para quem ainda não completou o esquema vacinal. Agora, com o final de ano, com as festas natalinas, a reunião de familiares e amigos, a tendência é termos aí mais aglomerações. Daí a importância de estarmos com o esquema vacinal, principalmente até a segunda dose, já finalizado. Especialmente os adolescentes, que em sua maioria deverão retornar agora aos postos de saúde. Aqui na capital paulista, por exemplo, 70% deles ainda não tomaram a segunda dose. Apesar de nós seguirmos orientando para não aglomerar, nós sabemos que isso acontece. Então, principalmente os adolescentes, pelo próprio comportamento, né, que já é mais aglutinador por si só, é importantíssimo que retornem e recebam a sua segunda dose. A NASA lançou uma missão para colidir uma nave espacial contra um asteroide. É um ensaio caso a humanidade precise um dia impedir que uma rocha espacial gigante acabe com a vida na Terra.
O aparelho decolou a bordo de um foguete SpaceX a partir da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. Seu alvo é o Dimorphos, uma lua com cerca de 160 metros de largura que orbita um asteroide muito maior chamado Didymos, de 780 metros de diâmetro. Juntos, eles formam um sistema que orbita o Sol. O impacto deve ocorrer entre 26 de setembro e 1º de outubro de 2022. O projeto teve um custo de 330 milhões de dólares e é o primeiro do tipo. Existem cerca de 10 mil asteroides próximos à Terra, com corpos maiores que 140 metros, mas nenhum tem chance significativa de impacto contra o planeta nos próximos 100 anos. Mas a estimativa é que apenas 40% desses asteroides foram encontrados até o momento. O esporte, que já ajudou a interromper guerras e conflitos armados em diversas nações, também tem ajudado a vencer o preconceito. Na Jordânia, pela primeira vez na história, um quarteto de arbitragem inteiramente feminino comandou uma partida de futebol no país. A Liga Profissional Masculina da Jordânia proporcionou este acontecimento histórico no Oriente Médio, na rodada de encerramento do campeonato local. O Shahab ganhou por 4-1 ao Al-Bakkar, mas o que menos importou foi o placar final. Esra Al-Mobdin dirigiu a partida no campo, ao lado das assistentes Islam Al-Abad, Sabrin Al-Abad e Hanim Murad. O objetivo principal desta iniciativa pioneira é o de promover um jogo entre mulheres. No início, os jogadores estavam sorrindo no túnel. Eles ficaram surpresos com a presença de mulheres na arbitragem, mas assim que o jogo começou, não houve piadas e todos ficaram sérios. A Federação Jordaniana de Futebol quer que mais mulheres se envolvam no esporte, e a árbitra do jogo disse que sua missão é fazer diferença no país. Influenciar a sociedade é uma ambição minha. É importante ter um impacto positivo onde vivo. Participar da Liga Profissional traz uma boa imagem para as mulheres. Quero enviar uma mensagem para todos. As mulheres podem trabalhar em qualquer área. Agora, o próximo passo para as mulheres árbitras da Jordânia é poder participar de jogos das Copas do Mundo masculina e feminina. Aposentado das pistas desde 2017, o ex-velocista Usain Bolt continua carismático e irreverente. Durante um evento beneficente em Dubai, o jamaicano, que conquistou 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas, disse que poderia ter vencido os 1.000 metros nos Jogos de Tóquio. A lenda do atletismo Usain Bolt disse que poderia ter deixado a aposentadoria para ganhar o 4º título olímpico consecutivo dos 100 metros rasos em Tóquio neste ano, insistindo que o tempo estava ao seu alcance. Eu poderia ter vencido os 100 metros das Olimpíadas de Tóquio. Bolt afirmou que foi frustrante assistir aos Jogos Olímpicos de sua casa na Jamaica. Enquanto seus compatriotas fracassaram, o italiano Lamont Jacobs conquistou uma vitória surpreendente. Eu realmente senti falta. Gostaria de estar lá porque vivi para esses momentos. Por isso foi difícil de assistir à distância. Usain Bolt conquistou 8 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, sendo tricampeão dos 100 metros rasos, 3 vezes vencedor dos 200 metros rasos e primeiro lugar no revezamento 4x100 em Londres 2012 e no Rio 2016. O ex-velocista perdeu a 9ª medalha dourada devido à comprovação de doping de seu companheiro Nesta Carter em Pequim 2008. A primeira final olímpica dos 100 metros desde a saída do grande showman do atletismo teve o italiano Jacobs marcando 9,8 segundos no Estádio Nacional de Tóquio, esvaziado pela Covid-19. Hoje, com 35 anos, pai de 3 filhos, Bolt se envolveu com futebol e música desde que se aposentou. Ele chegou a considerar um retorno às competições em Tóquio. Tudo é uma questão de motivação. Para as Olimpíadas seria diferente. Já fez tudo no esporte, seu nível mais alto. A irreverência continua a mesma dos tempos de hegemonia nas pistas. Bolt acredita que nenhum dos atletas atuais seja capaz de bater seus recordes mundiais de 100 e 200 metros, raramente ameaçados desde que ele os estabeleceu em 2009. Sinceramente, não acho que tenha visto alguém desta geração que possa quebrar meus recordes mundiais. Então acho que tenho mais alguns anos antes que consigam realmente fazer isso.
Não só de arenas suntuosas será feita a Copa do Catar. Uma das futuras instalações do Mundial de Futebol de 2022 é sustentável, com estrutura modular e desmontável. Olha só. O estádio Rais Abu Abud está localizado em Doha e foi construído especificamente para a Copa. O equipamento esportivo é feito de assentos removíveis e outros blocos modulares que serão totalmente desmontados e reaproveitados após o encerramento da competição. A ideia de reciclar contêineres de transporte marítimo promove não só a sustentabilidade do evento, como também reduz os custos com as obras da arena. O Rais Abu Abud tem capacidade para 40 mil pessoas e vai receber 6 jogos da fase de grupos e um confronto eliminatório nas oitavas de final. Os caçadores de trufas na Croácia tentam proteger esse chamado ouro branco da península de Istra, na Europa, preservando o habitat da iguaria, especialmente ameaçado pelas mudanças climáticas. As florestas da península de Istria, na Croácia, é o lar de uma das mais finas trufas brancas do mundo. Mas o aquecimento global ameaça o microclima onde é colhido o nobre ingrediente culinário. U čaju ono što je vrlo specifično jest tlo koje je ovdje formirano. O solo aqui é muito particular, o que dá um aroma forte e uma densidade extrema à trufa. Snažnu aromu uz jednu iznimnu gustoću. O aumento da temperatura e os baixos níveis de precipitação podem acabar com as áreas de incubação das trufas brancas. Os entusiastas da iguaria se unem para proteger o ecossistema. Lançamos uma iniciativa para obter uma ordem de proteção para a origem das trufas brancas de Istria. Queremos proteger o habitat das trufas brancas, dar um valor adicional para que se torne mais visível e que toda a nossa região se beneficie disso. Istria é um dos poucos lugares no mundo, fora da região de Alba, na Itália, a produzir trufas brancas de extrema qualidade. Um ano após a morte do craque do futebol, Diego Maradona, a imagem do astro é imortalizada em murais da capital, Buenos Aires. Homenagens de artistas anônimos ao lendário capitão da seleção da Argentina se multiplicam. Diego Armando Maradona está vivo em Buenos Aires. Murais com o rosto do ídolo podem ser encontrados em vários pontos da capital argentina. No bairro de La Boca, perto do estádio La Bombonera, onde Maradona jogou pelo Boca Juniors, uma imagem avisa que Diego mora lá. Cada cara que vos ves é Maradona, por exemplo. Todo rosto que você vê é Maradona, por exemplo, fazendo algo pelo país. Maradona gritando por um bairro pobre. Tem muitos Maradonas dentro de Maradona e acho que é daí que as pessoas têm a ideia de mostrá-lo em uma parede para que possa ser imortalizado. Na parede para que quede imortalizado, não? Sem autores ou assinaturas à vista, os murais testemunham o carinho das pessoas pelo astro. Se transformou em ídolo que partiu. Ele se tornou um ídolo que partiu. Não podemos fazer uma estátua dele, por isso fazem murais, que vão sendo multiplicados o tempo todo. Triplicar, de aqui a mais. Em La Boca, o maior mural, com 20 metros de altura, pertence ao artista Alfredo Segatore, que começou a pintá-lo no mesmo dia em que Maradona morreu e foi inaugurado menos de 2 semanas depois. Um dos mais originais está localizado dentro do Clube Esportivo Pereira, no bairro de Barracas, e que retrata a criação de Adão de Michelangelo com o divino Maradona estendendo o dedo indicador a outro ídolo, Lionel Messi. Você já pensou em pagar para dormir em um ônibus? Pois é, pode parecer inusitado, mas já é realidade em Hong Kong. Essa é a aposta feita por uma nova empresa de ônibus turísticos que propõe viagens sem destino, uma oferta apresentada como solução para combater os problemas de insônia. Em um dia ensolarado, cerca de 70 passageiros, desde crianças a idosos, sobem em 2 grandes ônibus de 2 andares. Destino final, lugar nenhum. O primeiro é um ônibus silencioso, no qual as pessoas podem dormir. O outro, um ônibus clássico de turismo. A viagem de 85 quilômetros começa em um bairro animado da cidade, antes de percorrer as rodovias costeiras. Enquanto alguns aproveitam a vista, outros colocam protetores de ouvido e máscara nos olhos e mergulham rapidamente no sono por 5 horas, o tempo que dura a viagem.
De acordo com o presidente e contratante da Ulu Trevo, Frank Chu, os trajetos escolhidos têm o menor número de semáforos possíveis para reduzir as paradas, que podem despertar os passageiros. Para ele, o objetivo dessas viagens é duplo: uma soneca para os que têm dificuldades para dormir e um momento de relaxamento aos moradores de Hong Kong que desejam fazer um pouco de turismo após 20 meses de fechamento das fronteiras. A estratégia de coronavírus zero aplicada pelo governo permitiu manter a taxa de infecção em um nível baixo, mas isolou completamente este centro de negócios internacional. Uma artesã brasileira faz bebês hiperrealistas. A arte consiste em criar bonecos com tanta precisão de detalhes que parecem recém-nascidos de verdade. Vamos ver. Com delicadeza, a artesã Ana Paula Guimarães trabalha no corpo de borracha dessa boneca, que logo vai ganhar um visual hiperrealista. De seu ateliê em Minas Gerais já saíram mais de 1000 peças. Depois da secagem, a pintura à base de diversos tipos de tinta buscam um resultado final que impressiona a todos. Estes bebês hiperrealistas são produzidos por Ana desde 2008, que se inspirou no trabalho de outras artesãs. Eu sempre trabalhei com artesanato e eu primeiramente vi na TV uma moça que fazia e eu me encantei e quis começar também a fazer, já que eu trabalhava com artesanato desde muito nova. O corpo é feito de tecido e a cabeça e os membros são de borracha. Mas uma etapa que é decisiva para dar vida às bonecas que representam bebês recém-nascidos, um implante de cabelos fio a fio. O mais difícil é realmente trazer o realismo em tonalidades de pele, porque são mais de 20 cores que nós utilizamos para dar esse realismo e com certeza o implante de cabelo é uma parte bem trabalhosa e pode ser até a mais difícil. Algumas peças têm até marcas de nascença. O cliente pode escolher a cor dos olhos, do cabelo e, claro, da pele, além do formato do rosto. Em média, Ana Paula precisa de 7 dias para criar uma boneca. Certa vez, uma cliente veio me procurar, porque tinha 8 anos que ela estava tentando engravidar e ela fez a encomenda de um bebezinho. E 2 meses depois, ela engravidou naturalmente, depois de fazer inúmeros tratamentos, ela engravidou naturalmente. Por incrível que pareça, o bebezinho que eu fiz era idêntico ao bebê que nasceu. Cada trabalho deste pode ser vendido por até R$7.000. Entre os principais compradores da artesã, além dos brasileiros, estão clientes em Portugal, nos Estados Unidos, na França e Austrália. O número de mulheres empreendedoras aqui no Brasil cresceu significativamente durante a pandemia. E mesmo em meio à crise, elas provam que é possível alcançar o sucesso. Olha só. A Daniela resolveu abrir um restaurante bem no começo da pandemia. E olha que ela nem sonhava em ser empreendedora. Eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo e na pandemia, quando tudo fechou, eu tinha saído do emprego que eu estava. E aí, meu marido é chefe de cozinha, a gente começou a pensar no que poderia fazer. O restaurante que ele trabalhava também fechou, ou seja, estávamos ambos aí desempregados, né? E aí a resposta foi sim. Mas é claro que antes de tomar qualquer atitude, ela se preparou. Contratou a Vera, que é professora e consultora em negócios food service. A primeira coisa que a gente fez foi avaliar esse negócio, ver qual era o momento dele financeiro, de resultados e o que eles precisariam fazer com tudo que eles iam precisar investir para dar continuidade e reconceituar. E foi assim que a gente startou. A Dani era uma pessoa super nova na proposta, estava saindo de um movimento de carreira e ia assumir a coisa mais importante daqui, que era a parte da gestão. Então, o meu trabalho é muito próximo a ela. Ela que vem me ensinando tudo. Hoje, como é que a gente faz? O Marcelo toca a parte da cozinha e eu faço toda a parte de gestão. Mas sempre com o apoio da Vera. Então, assim, a Vera é mesmo uma mentora, é um guia, né? Então, eu tenho aprendido muito com ela. O dia a dia é ela que me esclarece as dúvidas.
E eu busquei uma pós-graduação também na área de gestão e negócio de alimento, até para me capacitar. E agora dá para dizer que cada investimento tem compensado. A Daniela é só uma entre as várias mulheres que resolveram empreender em plena crise sanitária. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, só no ano de 2020 houve um aumento de 40% de novas empresárias brasileiras. Hoje, elas representam 47% do total de empreendedores no país. Com a pandemia, com o aumento do desemprego, a alternativa encontrada pela maioria das mulheres foi empreender. E grande parte aí, digamos assim, foi até mesmo um empreendedorismo por necessidade, né? Para poder colaborar em casa, ajudar nas finanças da família, enfim, gerar renda, né? Foi um grande momento para a Priscila descobrir uma nova fonte de renda, aproveitando os dotes culinários do marido. Meu marido sempre teve essa vontade de ter um restaurante, mas ficava só no sonho, porque os nossos trabalhos do dia a dia era muito complicado. O sonho e a habilidade na cozinha eram dele, mas a iniciativa foi toda dela. E aí um dia a gente estava jantando em casa, ele, eu tenho vontade, eu falei, então já vamos abrir um Instagram para você, Grego na Cozinha. E aí a gente criou esse Instagram. E aí ele, mas será? Eu falei, não, vamos criar, vamos começar a postar o que você faz em casa. E aí começou a seguir, o pessoal a comentar. Ele falou, gente, eu acho que as pessoas querem. Eu falei, sim, e vamos. E comecei a incentivar. E aí eu falei pra ele, tu só fica preocupado em fazer a comida boa. Deixa o resto comigo. É que a Priscila é empreendedora há anos. Mas mesmo experiente no assunto, para ela faltava saber mais sobre o novo ramo. Então, a empreendedora e o marido também contrataram a Vera. Eu os auxilio nessa implementação e na distribuição de funções entre os dois. Principalmente, quem está fazendo o que é necessário, fluxo de trabalho. Ela é principalmente a pessoa responsável por gestão de pessoas, é uma das grandes preocupações deles na hospitalidade, no atendimento, e meu trabalho é principalmente com ela, de escolher e definir o estilo e o tipo de atendimento e de hospitalidade que a gente vai entregar no negócio. Preparada, Priscila investiu ainda mais em mulheres. A minha equipe, bem dizer, ela é quase 100% feminina. E eu falo, gente, aí o pessoal fica, pô, mas você não contrata homem? Eu falo, desculpa, mas as minhas meninas são muito boas. Então a gente, e mulher é mulher, né? A gente se vira nos 30, a gente faz um negócio ali, corre para outro, a gente é mais versátil, digamos assim. Mulheres que muito fazem, que muito sabem, mas que ainda precisam vencer as barreiras do preconceito. Aqueles conceitos já que vêm de muitos anos atrás, da questão da própria dupla jornada da mulher, a questão da maternidade, enfim, uma série de conceitos que já foram formados na mulher que acabam aí impactando com que ela tenha um menor rendimento frente aos homens, né? E esse é um cenário que a gente tem toda a chance de melhorar, de ampliar. A Priscila e a Daniela são provas vivas de que a mulher pode sim mudar esse quadro, enfrentar tudo isso e chegar lá. Como? Eu sempre brinco que o único casamento em 3 que dá certo é exatamente o do negócio. Você precisa ter um conceito. Produto, ponto, público. São as 3 coisas que você tem que sentar e perguntar. O que eu quero fazer? Para quem eu vou fazer? E onde eu vou colocar esse negócio? E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!